Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais uma aula, a lição de número 11, que vai falar o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Não sei se os amados já viram a lição anterior, a 10, eu já postei hoje de manhã. Até eu falei que foi semana passada, foi bastante corrido para mim, bastante complicado. Que gravar a aula é um pouco mais trabalhoso do que ministrar presencialmente. Por isso eu até peço perdão aos irmãos pela demora em estar postando as aulas para vocês. Amém? Então, a nossa lição de hoje, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós vamos entender um pouco, então, o que é a sã doutrina, que é a doutrina que Jesus Cristo deixou para nós. Amém? Nós vamos entender o porquê nós devemos defender, quais são as falsas doutrinas, e como identificar essas falsas doutrinas, quais eram as falsas doutrinas na época dos apóstolos, da igreja primitiva e hoje. Quais são as falsas doutrinas que nós temos? A gente vai entender um pouquinho a respeito disso então. A palavra de Deus fala que só existe uma doutrina e ela está centrada na vontade de Cristo e nos ensinos dos apóstolos. Nós vamos entender um pouquinho também o que é ortodoxia e heterodoxia. Ortodoxia não é da igreja ortodoxa, não, tá? Inclusive amanhã eu vou gravar um videozinho curto, dando uma explicação rápida a respeito da igreja ortodoxa. O que é, como surgiu, por que chama-se igreja ortodoxa, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Amém? Então hoje não vamos entrar nesse quesito. Essa ortodoxia não tem a ver com a igreja ortodoxa, que às vezes a gente ouve falar por aí. Amém? Nosso texto encontra-se em 1 Timóteo 4,16 e diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. A nossa verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males da heresia. Então, a Igreja de Cristo é a única instituição na Terra que defende, amém, que preserva essa doutrina, que é a palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe primeiro está em 1 Timóteo 6, 3 a 6, depois 11, e depois 2 Timóteo 3, de 14 a 17. 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? Olha só, mas tu, homem, foge dessas coisas. De que coisas? De contendas, blasfêmias, corrupções, amém? Invejas, suspeitas. É para fugir disso. Agora, 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha Paulo falando com Timóteo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Se tem uma coisa que a nossa igreja preza é pela sã doutrina. Graças a Deus a nossa igreja prega pelo ensino da palavra genuína e autêntica. Amém? Demos glória a Deus, uma liderança que pensa como Cristo pensava, como Cristo ensinou, que age como Cristo ensinou, que age como Cristo agia. Somos seres humanos? Somos falhos? Sim, somos falhos. Temos limitações? Sim. Mas a partir do momento que damos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas,
fazemos as coisas da maneira que Deus se agrada. Amém? Glória a Deus por isso. Olha, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos na sua inerrância. O que é isso? A Bíblia não erra. A Bíblia não tem erros. Na sua infalibilidade, ela não falha. E suficiência para toda regra de fé e prática. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Em tempos de ventos de doutrinas, torna-se urgente, a partir da vida e ministério do apóstolo Paulo, reafirmar nosso compromisso com a sã doutrina, esposada na Bíblia, a palavra de Deus. Busquemos honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ter a coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas sagradas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas edificam e sustentam a Igreja de Cristo ao longo dos tempos. Amém? Então, o que o autor aqui dessa lição está dizendo? Que em relação à palavra de Deus, nós, cristãos, cremos na sua inerrância, na sua infalibilidade e na sua suficiência para toda regra de fé e prática. Se está escrito na Bíblia, é verdade. Ah, irmã, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas sob a inspiração de Deus. Por isso que ela não é errada. Por isso que ela é correta. O que ocorre muitas das vezes é erro nas interpretações. É erro nas transliterações, quando foi transcrita a Bíblia. Até mais ou menos um mês atrás, teve uma reportagem sobre as cavernas de Macpela, onde foram encontrados escritos do livro dos Salmos, alguns Salmos, e do livro de Ezequiel. Se não me engano, do livro de Ezequiel. Exatamente como são em todas as traduções, ou seja, são relatos muito corretos, muito certos, são coisas muito importantes, a questão arqueológica. E aí o repórter entrevistou um copista, que é uma pessoa que transcreve, ele translitera a Bíblia. Para vocês terem uma ideia de quão sério é a transcrição da Bíblia, que eles vão reescrevendo a Bíblia manualmente, ele é um judeu, tá? Se caso tiver uma letra, vamos supor que ele já escreveu praticamente a Bíblia inteirinha, chegou na última página e ele errou a última palavra ou a última frase. E não tem como corrigir essa frase. Essa Bíblia inteira é enterrada para que ninguém leia nada errado. Para que a palavra de Deus não venha a ser distorcida. E é tão sério isso, que quando ele vai escrever a palavra Jeová, ou a palavra Deus, ou Senhor, ele faz uma pausa, se consagra ainda mais para então escrever a palavra de Deus. E é esse o cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus. Nós vamos ver um pouquinho na lição hoje sobre o que vem acontecendo, sobre o relativismo que vem ocorrendo hoje. Ah, mas tudo é relativo. Não, não é tudo relativo. Se a Bíblia fala que é sim, sim. Se a Bíblia fala que é não, não. Isso é sã doutrina. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje dentro da lição. Amém? Qual é o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. Amém? O primeiro ponto aqui fala sobre ortodoxia versus heterodoxia. Eu vou ler os 3 subtópicos e já em seguida vou explicar para vocês. Amém? Subtópico 1. 2 termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são 2 termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Estes termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias na igreja local. Segundo subtópico, conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras, está lá em 2 Timóteo 1,13.
Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. O conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hétero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica em várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. Está em 1 Timóteo 4:1. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Vamos entender um pouquinho, então, o que é isso. Ela vem da palavra, então, ortodoxia vem da palavra ortos, que significa certo, mais doxa, parecer. Ou seja, parecer certo. Portanto, a igreja primitiva tinha um parecer correto da vontade de Cristo. Por isso, os apóstolos escreveram os seguintes versículos: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 2 João 1:10. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Tito 2:1. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, 1 Timóteo 6:1, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2:42. A vontade do Senhor Jesus é uma só, e quem a segue é um ortodoxo. Só lembrando, então, que esse ortodoxo não tem nada a ver com a Igreja Católica Ortodoxa que temos no mundo aí. Amanhã eu vou fazer um vídeo rapidinho com uma breve explicação sobre o surgimento da Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Ortodoxa. O que é a Igreja Católica Romana e o que é a Igreja Católica Ortodoxa. Mas amanhã, aguardem que eu vou estar postando no canal. Amém? Então, ortodoxia significa o quê? Um parecer correto. Parecer correto a respeito do quê? A respeito da vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Palavra de Deus. Por isso que precisamos ler Bíblia. Cristão tem que conhecer a Bíblia. Cristão tem que ler a palavra. Cristão tem que estudar a palavra. Cristão tem que se dedicar ao ensino, ao aprendizado da palavra de Deus. A palavra de Deus é a sã doutrina. Aleluia. E o que é heterodoxia? Hétero vem do grego héteros, diversos, doxia, parecer, ou parecer diversos. Então, são pensamentos, os heterodoxos dizem que não tem uma verdade correta, não tem uma verdade absoluta, que a verdade é relativa, que não existe só um caminho, que Cristo não é o caminho, mas que existem vários caminhos. Isso está errado. A Bíblia mesmo nos adverte sobre os falsos profetas nos últimos dias. Portanto, nós temos a expressão, então, parecer diversos. Essa expressão se aplica a todos que não praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, propagados pelos apóstolos. Jesus veio, nasceu de mulher, cresceu como homem, andou ao lado dos 12, ensinou, capacitou, treinou durante 3 anos esses 12, para que dessem continuidade ao seu ministério, para que esses 12 propagassem o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. Jesus, então, ensinou esses 12 para que eles levassem a sã doutrina aos 4 cantos do mundo. Então, o heterodoxo não acredita nesses ensinamentos, ou acredita somente em parte desses ensinamentos. Quem vive assim como? Quem vive sem praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. É um heterodoxo. Por essa causa, Paulo adverte sobre as doutrinas de demônios, está em 1 Timóteo 4:1. Aí temos várias referências bíblicas a respeito dos falsos profetas. 2 Pedro 2, de 1 a 3, Mateus 7:15, Mateus 24:24, Marcos 13:22, 1 João 4, de 1 a 6,
2 João 1, de 7 a 11, 2 Timóteo 3, 5 e 2 Timóteo 4, 3. São algumas das referências que nós temos sobre os falsos profetas. Amém? Ponto 2. A ameaça de corrupção doutrinária. Eu também vou ler os 3 pontos. A seleção não é muito longa, tá? E depois vou explicar os 3 pontos para vocês. Subtópico 1. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diversos. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Este zelo para preservar essa doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Os apóstolos os identificam como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Está lá em Atos 20, 29 e 30, subtópico 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto e de Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer o ensino do Novo Testamento. Subtópico 3. Fábulas e genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1,4. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos, que está lá em Colossenses 2,18. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento nas escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas é para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Olha que forte isso, hein? Então, o conhecimento das escrituras não é para nos tornarmos mais intelectuais ou mais importantes ou mais benquistos, mas é para nos ensinar a viver de maneira correta. Amém? Vamos ver aqui algumas das ameaças doutrinárias nos dias de Paulo e nos dias atuais. Nos dias de Paulo tinham as fábulas judaicas. O que são fábulas? São lendas, são histórias. Está lá em Tito 1,14. Tínhamos as leis judaicas, Gálatas 2,21. Tínhamos os gnósticos, 1 Timóteo 6, 20 e 21. Os idólatras, 1 João 5, 21. E os falsos deuses, está lá em Atos 14, 12. E hoje? Quais são as ameaças doutrinárias que nós temos nos dias atuais? Teologia da prosperidade e mercantilismo, fanatismo religioso, misticismo religioso e materialização da fé. Eu comentei um pouquinho na aula anterior essa materialização da fé. O que é isso? É quando passa a se usar amuletos, passa a transportar a fé através de um amuleto, por exemplo. O pastor Rodrigo Gomes, que eu sigo, da Assembleia de Deus, ele diz que eu nem sabia dessa transferência de unção. Diz que tem uma nova transferência de unção que está ocorrendo em algumas igrejas que se dizem evangélicas, que transfere através do cuspe. Misericórdia, essa moda pega. A pessoa que vai transferir a unção para outra enche a boca d'água, aí faz aquele bocejo e cospe na boca de quem vai receber a unção. Em qual parte da Bíblia fala que a transferência de unção é feita dessa maneira? O único relato que nós temos ali, que é bem conhecido, é quando Elias e Eliseu, né? Um pegou a capa do outro. Mas aí, o que ele foi? Se você me vir subindo,
E nem falou da capa. Ele falou, se você me vir subindo, você vai receber porção dobrada do que você tem pedido. Né, Elias e Eliseu. Mas aí não foi a capa que transferiu a unção. Foi porque Deus permitiu que ele visse o seu parceiro, o seu companheiro sendo arrebatado. Né? Então é diferente. Não tem transferência de unção por causa de uma capa. Eu já tinha visto, misericórdia, graças a Deus não é aqui no Brasil, espero que não chegue aqui, a unção de leão. A unção do leão, e primeiro que leão é carnívoro, né? Então já tem uma distorção aí. Os membros da igreja andavam pelo meio da grama, rugindo igual um leão, mijando nos postes e comendo grama, para dizer que tinha unção do leão. Então, isso são alguns tipos de materialização da fé. Quando as pessoas criam, inventam, né, algumas teorias que não tem nada a ver, que não existe aquilo. Se você tocar nessa grama que foi comida pelo leão aí, pela pessoa que tem a unção do leão, você vai estar curado. Não existe isso, a Bíblia não fala disso, isso é invenção, tá? O relativismo evangélico, o que é o relativismo evangélico? Deus está aqui, mas Deus está na igreja, Deus está na minha casa, eu não preciso estar na igreja para cultuar a Deus, eu cultuo a Deus do jeito que eu quero na minha casa mesmo. Não, a palavra de Deus fala, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é que você vai viver em união se você não convive com o teu irmão? Então não é isso. Secularismo e ideologias. Tá surgindo aí agora a ideologia de gênero. Misericórdia. Algumas igrejas têm tentado implantar, viu, gente? Seitas orientais. Aqueles tratamentos através das cores, cromoterapia, aromaterapia, as pedras. Para tal pessoa, a tal cor de pedra. Isso é gnosticismo. Isso são seitas orientais. Tá? São seitas orientais que estão inculcando dentro da igreja cristã essas mentiras. O esoterismo, por exemplo, os signos dos zodíacos. Isso tudo é seita oriental. Aí temos o iluminismo, temos o ateísmo. Banalização do amor de Deus, isso é muito sério. Porque Deus é amor, mas também Deus é misericórdia. Deus é amor, mas Deus é justiça. Tudo bem que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que a palavra de Deus fala, vinde como estás. Mas aí eu torno a repetir aquilo que eu costumo frisar sempre. A partir do momento que temos um encontro real com Cristo, não tem como permanecermos como nós éramos. Não tem, é impossível. O Espírito Santo começa uma transformação tão profunda na nossa vida que os velhos hábitos vão ficando para trás. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. E aí tem pessoas que continuam nos hábitos de fumar droga, no hábito de se prostituir, no hábito de jogatinas, da bebedeira. Não, mas Deus me ama, Ele não vai se importar se eu tomo uma cervejinha. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Deus não vai se importar a partir do momento que você ainda não o conhece. A partir do momento que você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, a partir do momento que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, tem que haver mudança. Se houve realmente um encontro, se houve realmente uma entrega genuína da sua vida. A sã doutrina nos ensina isso. A palavra de Cristo nos ensina. A Maria Madalena, aquela prostituta, Raabe, é um exemplo disso. Então, não vem como você está, mas não permaneça como você está. Se houve uma conversão verdadeira. Isso é banalização do amor de Deus. Isso é muito, 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 muito perigoso. Muito perigoso. Cuidado com isso. Cuidado com as falsas doutrinas. Quais eram os problemas de ordem doutrinária que tinha na época de Paulo? Doutrina das obras da lei na Galácia. Gálatas 3, de 1 a 2. Eles queriam que voltasse no período da lei. Olho por olho, dente por dente. Sendo que Cristo já havia abolido isso. Doutrina da desesperança em Tessalônica, está lá em 1 Tessalonicenses 13. Eles estavam pregando que não adiantava, não existia vida após morte, morreu, acabou, não tem ressurreição. E a palavra de Deus fala que tem sim, Cristo ressuscitou o terceiro dia. E assim como ele ressuscitou, ele virá buscar a sua igreja. E os que estão mortos ressuscitarão com ele. Doutrina dos apóstolos mentirosos em Éfeso, Apocalipse 2:2. Tinham apóstolos que mentiam, que distorciam a verdade. Doutrina dos nicolaítas, também em Éfeso.
Vou deixar como tarefa para vocês aqui, para vocês pesquisarem o que era a doutrina dos nicolaítas. Depois eu vou colocar no grupo lá. Doutrina de Balaão em Esmirna, está lá em Apocalipse 2,14. Doutrina de Jezabel em Tiatira, todo mundo sabe, conhece a história de Jezabel. Doutrina das riquezas em Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que se achava rica, se achava melhor, que era rica, na verdade, materialmente, mas espiritualmente era pobre. Cristo fala assim que compre ouro de mim, que é aprovado, né? Porque se achava, eu tenho dinheiro, tenho tudo, não preciso de mais nada, mas faltava o essencial. Doutrina da inspiração dos deuses em Corinto, que eles achavam que quando alguém era tomado pelo Espírito Santo, era um Deus que havia incorporado na pessoa. E Paulo falou, não, acorda, vocês já vieram de lá, vocês sabem que não é. É o mesmo Espírito Santo que está operando hoje, agora opera em todos, não é um Deus diferente em cada um. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo operando de maneiras diferentes. E somente com o ensino da palavra, a igreja verdadeira pode permanecer até os dias de hoje. Então, uma das coisas que às vezes me entristece um pouco é saber que a nossa igreja tem tantos membros e tão poucas pessoas que têm interesse em aprender a palavra de Deus. Tantos membros que nós temos e tão poucas pessoas têm interesse de sentar e de buscar aprender mais. Não é porque sou eu que estou à frente, auxiliando nas ministrações, que eu sou melhor. Não, eu não sou. Eu tenho que aprender muito ainda. Mas o Senhor tem me capacitado dia após dia. Eu sei que tem pessoas que não têm tempo mesmo, que realmente é muito corrido. Por isso que eu vou voltar a gravar as aulas, por isso eu vou voltar a colocar no YouTube para auxiliar essas pessoas. Mas não deixa isso, não deixa o comodismo, não deixem as coisas tomarem o lugar do essencial na vida de Cristo. Nós temos que ser Maria. Aliás, nós temos que ser Marta, mas também temos que ser Maria. Um pouco de cada um. Igual o Mão Pedroso pregou um dia que eu nunca mais esqueci. Não podemos ser só Maria, mas também não podemos ser só Marta. Nós temos que ter um equilíbrio. Amém? Então vamos tentar encontrar um tempo na nossa agenda para estarmos participando do estudo bíblico, para estarmos participando dos cultos. Isso é muito importante. Nós aprendemos, nós crescemos muito quando participamos. O estudo bíblico é um espaço onde você pode tirar suas dúvidas. É um espaço para aquele que tem vontade de pregar a palavra, mas tem vergonha, começar a aprender a desenvolver a sua maneira de falar. É um espaço onde você pode sanar as dúvidas que muitas vezes no culto não dá tempo de sanar. Então venha para o estudo bíblico, participe, venha aprender mais, faça parte dessa equipe e seja como os apóstolos da igreja primitiva, engajados, conhecedores da sã doutrina, para podermos refutar quando o inimigo vir com artimanhas, com mentiras, com falsidades, com enganações que aparentemente parecem ser boas aos nossos olhos. Vamos conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Aí vamos ver o que eram as fábulas e genealogias. Tinha a primeira palavra fábula vem do grego, mutos, que significa mitos, lendas. Provavelmente Paulo se referia às histórias sem objetivos para com o evangelho, baseadas em heróis judeus. Está lá em 1 Timóteo 1,4. A palavra genealogia vem do grego genealogo, e significa traçar uma linhagem. Tanto os judeus como os gentios traçavam linhas de ancestrais com o objetivo de exaltação pessoal. Estes ensinamentos comoviam divisões e eram totalmente contrários à mensagem humilde do Evangelho de Jesus. Mateus 11, 29. Qualquer ensinamento que exalte os caprichos humanos não provém de Deus. Filipenses 2, 3. É errado fazermos a nossa árvore genealógica para saber de onde nós nascemos? Não, não é errado. É errado usar o resultado obtido dessa árvore genealógica para nos engrandecermos e acharmos que somos melhores do que os nossos irmãos só porque a gente vem de uma linhagem, descende de uma linhagem teoricamente mais famosa. Assim como também é errado eu querer me exaltar, querer crescer simplesmente porque tem um pouco a mais de conhecimento da palavra do que o meu irmãozinho que está começando hoje na igreja, ou daquele irmãozinho que não teve condições de estudar, que não teve condições de aprender mais, não teve condições de pagar uma faculdade. Isso não me torna melhor e nem mais importante só porque eu sei um pouquinho mais. Isso me traz a responsabilidade de dividir esse conhecimento para com aqueles que não tiveram essa oportunidade. Isso sim, isso está de acordo com a vontade de Deus. Amém? O outro ponto que nós temos aqui, que é o terceiro ponto,
a igreja como guardiã da sã doutrina. Também vou ler os 3 pontos e depois comentar. A igreja é coluna de firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar do nosso papel. Subtópico 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. E subtópico 3, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Neste caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Neste amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Oh, glória a Deus, olha que forte isso aqui. Olha só, no amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A palavra doutrina vem do grego didaquê, que significa ensino. A igreja deve ensinar as seguintes doutrinas: amar a Deus e ao próximo, Mateus 22, 37 a 39, Tiago 1, 27. A humildade, santidade e união, Mateus 11, 29, João 17, 17 e 21. Arrependimento e evangelização, Mateus 4, 17, Marcos 16, 15. Justiça, misericórdia e fé, Mateus 23, 23. Salvação, curas, batismo no Espírito Santo e a volta de Jesus, João 3, 16, Marcos 16, 18, Lucas 24, 49, 2 Timóteo 4, 8. A igreja deve defender, transmitir esses ensinamentos e rejeitar qualquer ensino contrário. Olha que lindo. A igreja, quando fala igreja, não fala do pastor, da pastora, dos obreiros, fala de todos os membros. Por isso a necessidade de se aprender, de se dedicar ao aprendizado, ao estudo da palavra de Deus, para que venhamos a entender qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? O objetivo do zelo pela sã doutrina é a primazia do amor. Deus é amor. Deus é amor incondicional. Deus é amor total. 1 João 4, 8. Cristo, o verbo divino, nos ensinou o amor na prática. Está lá em João 15, 13. Os apóstolos também amaram ao ponto de entregarem suas vidas. 2 Timóteo 4, 6. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós. Romanos 5, 5. A igreja primitiva também amou. 1 Tessalonicenses 1, 3. A grande doutrina do reino é o amor. Portanto, a igreja precisa ensinar e zelar pela prática do amor.
Por meio do amor é desenvolvido outras virtudes que promovem a união e a alegria entre os povos de Deus. 1 Coríntios 13, de 4 a 6. As contendas e outros diversos males revelam aqueles que andam contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, 6 a 10. A igreja deve verdadeiramente amar e se manter ortodoxa nessa maravilhosa doutrina. João 13, 34. Ortodoxa, no mesmo pensamento, na visão correta, naquilo que é certo. Romanos 5,8 fala aqui: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém? Temos um subsídio teológico que fala o seguinte: a menção da verdade no verso 15 estimula o apóstolo a uma exclamação, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A expressão traduzida aqui como sem dúvida alguma, do grego homologumenos, significa por consentimento mútuo e expressa a convicção unânime dos cristãos. O que se segue é uma recitação do mistério, isto é, da verdade revelada, da piedade, o conteúdo ou base do cristianismo, isto é, a nossa fé. Uma das características mais interessantes das pastorais é a citação frequente de resumos de adoração contemporânea. Esta nos dá uma noção muito mais rica do como era a adoração neste primeiro período, que nós, de outra forma, não teríamos conhecido. O que significa isso? Se não fosse através da história, do legado dos discípulos, se não tivessem passado para nós não teríamos ideia de como era a adoração, a palavra ao Senhor, antigamente. Amém? E para concluirmos, a Bíblia, a palavra de Deus, é fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras. A lição que está falando isso. A fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo vivermos como um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Amém? Então, a sã doutrina são os ensinamentos de Cristo, baseados no amor, fé, pureza, humildade, justiça e misericórdia. A igreja, nós cristãos, somos guardiões dessa doutrina e devemos defender com unhas e dentes essa doutrina. E como defender se nós não conhecemos? Como defender se nós não sabemos quais são essas doutrinas? Nós não podemos ficar em cima do muro quando alguém vir trazer para nós uma outra palavra. Nós temos que ter certeza de que está ou não escrito na Bíblia. Se não está, Tem muitas obras, muitos autores renomados que nos trazem auxílios literários para compreendermos melhor a Bíblia. Amados, leiam, estudem a palavra. Estudem outras obras literárias também que vêm de acordo com a palavra de Deus, que são escritores que pesquisaram, que direcionados por Deus escreveram livros e obras para nos auxiliar. Mas acima de tudo, orem, buscando do Espírito Santo, buscando no Espírito Santo o entendimento, o discernimento, o amadurecimento e, acima de tudo, o amor incondicional que Cristo coloca em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Não esqueça que tem tarefinha, pesquisar aí qual era a doutrina dos nicolaítas. Amém? Como que funcionava, o que era. Pode ser bem resumidinho. Pode postar no grupo sim, quem quiser mandar no privado também, não tem problema. Amém? E amanhã então eu vou postar um pouquinho, um resuminho do que é a Igreja Católica Ortodoxa. Não tem o termo ortodoxia, não é exclusivo então da Igreja Católica. Então ortodoxo ou ortodoxia significa parecer correto ou fazer da forma correta. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda para mim aí no grupo, ou se quiser mandar no privado. Amém? Deus abençoe grandemente a vocês e a gente vai se falando. E até a próxima aula, se Deus quiser.